Olá, pessoal, bom dia, como vocês estão? Tudo bem com vocês? Eu estou bem, graças a Deus. Espero encontrá-los todos vocês bem, todos com saúde, bem descansados, tá? Espero que vocês tenham curtido bastante as férias, dormido um tantão, passeado, curtido com a família, que estejam todos preparados para a gente seguir agora com o nosso terceiro bimestre, né? E o nosso segundo semestre deste ano, tá certo? Bom, pessoal, nós continuamos, tá? Até agora, por enquanto, com as nossas aulas da forma como a gente estava antes, né? Com as aulas remotas. Vamos continuar por aqui, tá bom? Essa semana as atividades serão todas nos livros, tá? E a partir da semana que vem, quando tiver atividade impressa, a gente vai entregar para vocês na escola, normalmente, como era antes, tá bom? Existe uma previsão que a gente volte às nossas aulas presenciais, mas não tem uma data definida, tá bom? Essa previsão é para o final de setembro, mas não tem data certa, tá bom? Então, por enquanto, a gente continua aqui, tá certo? E hoje, dia 2 de agosto, nós retornamos então com o nosso terceiro bimestre. Nós vamos começar a nossa aula com língua portuguesa e vamos falar das fábulas. Nós falamos no primeiro bimestre sobre as fábulas, nós vamos relembrar aqui as características principais das fábulas, né? Fazer a leitura de um texto com vocês e também algumas atividades, tá certo? Bom, quais são as principais características das fábulas? A fábula, pessoal, é um texto narrativo. O que é isso? Ele conta uma história, né? Narra uma história, tá certo? E essa narrativa, ela pode ser feita através de textos em prosa, que são textos iguais a este que nós vamos ler agora, e também pode ser feita em verso. O que é isso? Versos são características de quê? De poemas, né? Então, as fábulas também podem ser contadas, né, com rimas, versos e tal. E outra característica da fábula, muito importante, né, uma das principais características, é que nela as personagens principais são os animais, mas estes animais têm características humanas. Que é isso? Os animais falam, pensam, moram em casas como se fossem humanos, tá certo? E outra característica muito importante, né, eh, das fábulas é a moral da história, tá? Que é isso? Toda história, toda fábula, né, contada, ela tem uma moral, um ensinamento para nos mostrar, tá certo? Esse gênero ele foi eh, não inventado, mas ele foi a pessoa que mais eh, trabalhou com esse gênero, mais contou fábula, né? O principal fabulista da nossa história, da humanidade, o primeiro e maior fabulista, né? Que a gente tem mais contos dele, é o Êxopo. E o Êxopo, ele viveu na Grécia, né? Como vocês veem aí, até o século V a.C., e ele era um escravo, mas ele tinha uma facilidade imensa para inventar histórias e contar, né? E o senhor dele permitia que ele fizesse isso, né? Contasse essas histórias. E andou com ele por vários países, por várias cidades. E ele conheceu muito do mundo, né? Contando fábulas, né? As fábulas do Êxopo, depois elas foram repassadas, né? Nessa época elas eram contadas oralmente, não existiam elas escritas, né? E aí, hoje em dia, muitos séculos depois, as fábulas dele, que foram sendo contadas de boca em boca, né? Pela tradição oral, chegaram na nossa realidade hoje, e hoje nós temos elas escritas, né? Nos livros, né? E outro grande fabulista, né, que recontou algumas fábulas do Êxopo, que criou outras fábulas, é o Jean de La Fontaine, também, que também contou muitas histórias e recontou, né, as histórias do Êxopo, tá bom? Mas hoje nós vamos ler O Alce e os Lobos, que é uma história do Jean de La Fontaine, tá?
uma fábula dele. Vamos lá, então. Eu vou fazer a leitura do texto para vocês, né? Orientar sobre as atividades a seguir. E depois, quando vocês forem fazer as atividades que está no livro, essa história está na página 162, olha só. E as atividades na 163 e 164, tá? E aí vocês vão fazer as atividades e mandar as fotos para a professora, do mesmo jeito que era antes, tá bom? Então vamos lá. A água do lago estava tão limpa que refletia as imagens da floresta como um espelho. Todos os animais que foram beber água viram seus reflexos. O urso e seu filhote pararam admirados, mas foram embora. E assim passou pelo lago uma porção de animais. Até que chegou um bando de alces que se espalhou pelas margens. Um deles abaixou a cabeça para beber água e parou, olhando para os seus chifres. Que lindo par de galhos! Que maravilhosa é a minha imagem com esta bonita cabeça! De repente, o alce olhou para suas pernas compridas e finas e ficou triste. Mas que pernas horrorosas! Nunca tinha reparado na feiura das minhas pernas. Elas estragam a minha beleza. Enquanto olhava para o seu corpo, uma alcateia de lobos ferozes foi chegando e espalhou o bando, que correu assustado. O alce correu para a mata e perdeu-se do bando. No caminho, prendeu o chifre numa árvore e quase foi devorado pelo lobo. Mas as suas pernas eram mais fortes e mais ligeiras do que as do lobo, que, cansado, desistiu de caçar o alce. Que susto! Pensou o alce. Já fora de perigo. Por causa desses chifres inúteis, quase perco a minha vida. Se não fossem as minhas pernas. Moral da história: nem sempre a beleza resolve os problemas, né? Então, pessoal, essa é a moral dessa história, né? O que a gente pode entender dessa moral, dessa história? O chifre lindo dele resolveu o problema dele? O que resolveu o problema dele? As pernas que ele julgava serem feias, não foi? Então, pessoal, vocês têm aí 2 páginas com atividades para vocês responderem, tá? A página 163, aqui, e a 164 a seguir, tá bom? E algumas questões, né? Essas questões para serem respondidas sobre o texto. Descreva o lago retratado na página, no início da fábula. O que vocês vão fazer? Volta no texto, pega a descrição e coloca aqui, né? Após a descrição do lago, ocorre uma sequência de ações. E aí vocês vão colocar essa sequência aqui, ó. O que aconteceu quando um dos alces chegou à beira do lago? Em seguida, algo deixou ele triste. O que fez isso? O que aconteceu de maneira inesperada que gerou o conflito da história, né? Aquele momento de pavor, de tensão da história. Em que momento esse conflito atingiu seu ponto mais alto? Quando foi? Diante desse conflito, o alce precisou agir de forma rápida, o que possibilitou que ele se salvasse. Foram os chifres lindos? Como o alce avalia as características de seu corpo antes e depois do conflito vivido? Essa é uma análise para vocês fazerem lendo lá no finalzinho do texto. No final da fábula é apresentado um ensinamento. Copie do texto a frase que resume o ensinamento dessa fábula. Aqui. Que palavra nomeia esse ensinamento? Qual é a palavra principal que tem lá naquele ensinamento que vocês podem estar colocando aqui, que ela assim faz a central do pensamento, né? Desse ensinamento que teve aí. Explique o ensinamento citado. Explique o ensinamento citando os acontecimentos da fábula, né? Vocês vão voltar na fábula, reler novamente e explicar esse ensinamento aí, né? A beleza nem sempre resolve os problemas, certo? Ao longo da fábula são utilizados recursos para diferenciar a voz do narrador da fala ou do pensamento do alce, né? Qual sinal de pontuação é utilizado para indicar as falas da personagem? No texto, qual que é o sinal que tem lá que separa a fala dos personagens? Qual é o recurso utilizado para indicar o pensamento do personagem? É diferente. Aqui na fala é um e no pensamento é outro, tá bom?
Então, vocês façam as atividades no livro, tirem a foto e manda para a professora o mais breve possível, tá bom? Bom, pessoal, hoje é só essa atividade, tá? Essa leitura e essas questões. E eu aguardo vocês amanhã, quando a gente vai estar fazendo a próxima aula, tá bom? Bom trabalho para vocês, bom retorno. Qualquer dúvida, eu estou no privado para vocês fazer as perguntas que forem necessárias, tá bom? Um grande abraço e até a próxima.